Os aviões modernos são extremamente aerodinâmicos, mas o seu design foi determinado por lições aprendidas a duras penas no passado. Em 1953, o de Havilland Comet, o primeiro avião a jato comercial do mundo, caiu durante um voo de rotina. Pouco tempo depois da decolagem em Calcutá, na Índia, o contato com o avião foi totalmente perdido. As investigações concluíram que ele havia se desintegrado em pleno ar. 8 meses depois, a mesma coisa aconteceu de novo, pouco depois da decolagem em Roma. A de Havilland percebeu que tinha um problema sério em suas mãos. Mas com os aviões em milhares de fragmentos e nenhum único sobrevivente dos 2 acidentes, eles lutavam para entender o que havia acontecido com a aeronave em seus momentos finais. Sem nenhuma explicação óbvia da razão para o avião ter se desintegrado, os cientistas buscaram ajuda nas leis básicas da física. Para avaliar os efeitos da mudança de pressão sobre a fuselagem de um avião, eles imediatamente colocaram o Comet sob um rigoroso programa de testes. Submergindo a fuselagem em um gigantesco tanque de água, eles conseguiram reproduzir as mudanças de pressão que os aviões sofrem durante voos a grande altitude, para examinar os efeitos sobre a sua estrutura. Mas mesmo depois de testes exaustivos, não havia sinais de que a pressurização era responsável por qualquer impacto, e o Comet foi novamente colocado em serviço. Enquanto isso, os testes de pressurização continuavam 24 horas por dia. Mas apenas 2 semanas depois, mais um desastre aconteceu. Em 8 de abril de 1954, uma outra aeronave Comet desintegrou-se em pleno voo pouco depois da decolagem. Os destroços afundaram no mar, perto da ilha italiana de Stromboli. Ninguém sobreviveu. Os voos dos Comets foram imediatamente interrompidos e os cientistas intensificaram o esforço para solucionar o mistério. O resultado foi considerado uma das mais admiráveis investigações científicas já executada. Com os destroços do último acidente numa profundidade que impossibilitava o resgate, os cientistas se concentraram nas evidências dos acidentes anteriores que passaram por exames detalhados. Entre os destroços, os cientistas encontraram uma seção da fuselagem que trazia sinais evidentes de fadiga dos metais. Foi uma descoberta chocante para uma aeronave que tinha pouco mais de 2 anos. E o pior ainda estava por vir. A aeronave, que ainda estava passando pelos testes de pressurização, se rompeu. Uma rachadura de 2 metros apareceu em sua fuselagem. A 9.000 metros, uma rachadura tão grande era sinônimo de desastre para uma aeronave e seus ocupantes. Qual é a cidade com mais Rolls-Royce per capita? Hong Kong. Tup explica como o desastre aconteceu. Para uma aeronave voar com economia, ela precisa subir até grandes altitudes, cerca de 9.000 a 11.000 metros. E a essa altitude, a pressão do lado de fora do avião é muito baixa. Baixa demais para o bem-estar dos passageiros. Então, dentro da aeronave, dentro da fuselagem, a pressão na cabine é mantida em um certo nível para que os passageiros sintam que estão a 2.500 metros mais ou menos. Em grandes altitudes, a diferença entre a pressão do ar do lado de fora e do lado de dentro da fuselagem gera uma enorme força de pressurização sobre a estrutura do avião. Conforme a aeronave sobe, a pressão diferencial aumenta e a estrutura da fuselagem passa a se expandir. Então, quando ela desce, a pressão diferencial diminui mais uma vez e a fuselagem se contrai. Então, a cada voo, a fuselagem se expande e se contrai, se expande e se contrai, como um balão de borracha. E se uma rachadura aparece, o que levaria a fuselagem a se romper, bom, todo mundo sabe o que acontece quando você estoura um balão. Os cientistas concluíram que a energia destrutiva que desintegrou o Comet era equivalente à explosão de uma bomba de 220 quilos. E tudo começou com uma pequena rachadura no canto de uma janela. O problema foi que os cantos das janelas quadradas eram pontos vulneráveis e as repetidas mudanças de pressão as colocavam sob um estresse imenso. E uma pequena rachadura era o bastante para destruir uma aeronave inteira. A solução foi uma mudança simples no design, trocando as janelas quadradas por outras redondas. O projeto do Comet foi refeito e ele voltou a voar com sucesso mais tarde.
a ciência aprendeu uma lição importante e todos os aviões comerciais de hoje em dia têm janelas arredondadas. E uma outra lição importante foi aprendida com esse episódio da história da aviação: o valor dos testes rigorosos. A falha fatal no design do Comet só foi descoberta depois da simulação de 9.000 horas de voo. Os testes dos aviões de hoje podem ser mais tecnológicos, mas a ideia básica ainda é a mesma. Os cientistas reproduzem os ciclos de voo repetidamente para testar cada projeto até o limite absoluto. Na Airbus, os testes do A380 levaram 2 anos. Cada seção da aeronave passou por 47.000 ciclos de voo diferentes, monitorados por 6.000 sensores, enquanto mais de 1.800 toneladas de equipamentos de aço aplicavam cargas constantes de pressão. O resultado foi uma estrutura incrivelmente robusta, feita com materiais mais modernos, resistentes à fadiga. Destes, o material mais revolucionário é o Glare, um laminado de alumínio e fibra de vidro que é usado na fuselagem externa do avião. Camadas alternadas de alumínio e fibra de vidro reforçada o tornam altamente resistente à corrosão e à fadiga, o que torna a fuselagem da aeronave forte e durável. Mas manter a fuselagem intacta é apenas um dos aspectos da segurança de voo. Os motores que a impulsionam têm a mesma importância. E é um triunfo da engenharia de alta eficiência e durabilidade que tira do chão as 560 toneladas deste super jumbo e mantém a segurança de todos a bordo. É surpreendente, mas quanto mais perto do chão você está, maior a importância do funcionamento correto dos motores. A maioria dos acidentes aéreos acontece durante a decolagem e a aterrissagem. Torre, avião 65 seguindo para a pista número 2. Se um avião passa por problemas nos motores a grande altitude, os pilotos quase sempre têm tempo para diagnosticá-lo e tomar medidas de correção. Torre, temos um problema. Mas se acontece um problema nos motores durante a decolagem ou a aterrissagem, eles têm menos tempo para corrigi-lo. Janeiro de 1982. Sob um clima de frio congelante, um jato 737 com destino à Flórida decola do Aeroporto Internacional de Washington, nos Estados Unidos. Depois de 30 segundos, o avião enfrenta sérios problemas, lutando para ganhar altitude. Ele falha e cai, perto da ponte da Rua 14, dentro do rio Potomac congelado. Apesar do heróico trabalho de resgate feito pelas equipes de emergência, apenas 5 dos 79 passageiros sobrevivem. A investigação oficial do acidente atribuiu o desastre a uma falha dos pilotos. Mas a impossibilidade de decolar com o voo Florida Palm 90 foi devida em parte ao clima ruim e aos efeitos que isso provocou sobre os motores do avião. Os sensores principais deram uma leitura incorreta da potência dos motores porque havia gelo sobre eles. Como consequência, os pilotos não aplicaram potência máxima aos motores e o avião não conseguiu decolar. Este desastre demonstrou o papel crítico que os motores desempenham na decolagem. Os fabricantes procuraram os cientistas para submeter os motores a jato a testes de níveis extraordinários. A Rolls-Royce é uma das maiores fabricantes de motores a jato do mundo hoje. Na sua sede técnica em Derby, na Inglaterra, os motores mais modernos são testados até o limite. Os engenheiros os preparam instalando milhares de sensores para registrar dados de fadiga e de desempenho. Depois, eles são testados em simulações de condições extremas de clima. Os motores recebem um impacto de cerca de 125 mil litros de água por hora para simular chuvas fortes e tempestades de granizo. Depois, eles passam por testes de temperatura, com calor extremo e frio congelante, simulando as piores condições que terão de enfrentar em pleno voo, enquanto mantêm a potência e o torque. Estes são os tipos de condições atmosféricas às quais os cientistas precisam garantir que o motor vai resistir durante o voo. Mas existe um perigo ainda maior enfrentado pelos motores a jato em voo: os pássaros. O efeito de uma colisão contra qualquer parte da aeronave pode ser devastador.
A cabine, as asas e as superfícies de controle podem ser gravemente danificadas por suas penas e ossos ocos, levando à perda de controle ou da potência do motor. A parte anterior do motor, na linha de fogo, são as suas lâminas. Elas trabalham exatamente da mesma forma que hélices convencionais, girando em alta velocidade para empurrar o avião para frente. Então é crucial que se mantenham intactas. Esse molde de gelatina com o mesmo peso e densidade de um pássaro de 4 quilos é disparado contra as lâminas do motor que não podem se quebrar. Os testes vão de pássaros sozinhos a bandos inteiros, que são lançados contra diversas partes da hélice do motor. Dados cruciais de desempenho obtidos com esses testes foram aplicados ao projeto da tecnologia de motores mais avançada da Rolls-Royce, a Trendwind Cord Fan Blade. Estas lâminas foram projetadas para permanecerem intactas e funcionando mesmo na ocorrência de um impacto direto. Mas os cientistas ainda precisam fazer testes para observar o que aconteceria no evento improvável de uma dessas lâminas se quebrar. Nesse teste, uma explosão controlada atinge intencionalmente uma única lâmina. A súbita descarga de energia dentro do motor seria suficiente para jogar um carro pequeno a 30 metros de distância, mas é absorvida na forma de vibrações inofensivas, através do revestimento externo. Esta pesquisa garantiu que os motores a jato agora têm um nível extraordinário de confiabilidade. Resistentes e duráveis, os motores a jato também são incrivelmente simples. Mais uma vez, o professor Jeff Jubb. Bom, de certa forma, são dois motores em um, porque, em primeiro lugar, o ar é sugado através da entrada frontal, através das grandes lâminas, que na verdade são hélices. E, como em uma hélice, elas sugam o ar e o direcionam para trás, para fora. E é isso que proporciona a maior parte da força que impulsiona a aeronave para frente. Mas uma parte do ar passa por um motor a jato básico atrás da hélice. É um processo de sucção, compressão, explosão e expulsão. Sucção. O ar é sugado pela frente do motor, onde é comprimido por uma grande hélice instalada dentro de um compartimento que força o ar para trás e o comprime 40 vezes em relação ao estado normal. Explosão. Este ar comprimido entra, então, em uma câmara de combustão, onde o combustível é injetado e entra em ignição. E expulsão. Isso gera calor, aumentando a pressão do ar e a potência total dos motores. Os motores a jato são uma fonte confiável de grande potência e permitem que os aviões voem com eficiência na maior parte do tempo como nosso meio de transporte mais seguro. Mas acidentes acontecem de vez em quando. Quando tudo dá errado, o trabalho da ciência é assegurar que a aeronave ainda consiga proteger os passageiros. Este desafio foi aceito por William Waldock, professor na Universidade Aeronáutica de Embry-Riddle, no Arizona. Existem 3 coisas que precisam ocorrer para que se possa sobreviver a um acidente. A primeira delas é que as forças do impacto que atingem os ocupantes precisam permanecer dentro dos limites da tolerância humana. A segunda coisa que precisa ocorrer, o espaço de sobrevivência deve ser mantido durante toda a sequência do impacto. Não podemos deixar que a estrutura esmague os ocupantes. Não podemos deixar que a estrutura se desfaça. Não podemos deixar os ocupantes expostos a objetos que podem atingi-los. E então, a terceira coisa que tem de acontecer é que a estrutura precisa se manter com integridade durante toda a sequência do acidente e depois também. A falta de qualquer um desses 3 critérios pode resultar em ferimentos ou na morte. O desfecho de um desastre, em particular, demonstrou como é fina a linha entre um acidente com chances de sobrevivência e outro fatal. 1989. O voo 92 da British Midlands enfrenta problemas nos motores em pleno ar e desvia para o aeroporto mais próximo para um pouso de emergência. Esta era uma situação para a qual os pilotos são treinados e pousar com apenas o motor deveria ser possível sem incidentes. Mas os pilotos desligaram o motor bom por engano. Sem altitude e tempo para tomar medidas corretivas, eles passaram de uma emergência para o desastre. Lutando para conseguir pousar o que havia se transformado em um planador de 60 toneladas, eles falharam e se chocaram contra um morro,
ao lado de uma rodovia movimentada a quase 200 km por hora. Não houve incêndio depois do acidente, mas o simples impacto matou 47 dos 126 passageiros e tripulantes a bordo. Mas por que a força do impacto causa tantas mortes? Mais uma vez, os investigadores recorrem à ciência em busca da resposta. A energia que age sobre o corpo durante um impacto chama-se força G. Em nossa vida cotidiana, nós somos submetidos a apenas um G, a força normal da gravidade sobre o corpo. Em um acidente aéreo, a força G se multiplica, e isso pode ser extremamente perigoso. Conforme aumenta a força G aplicada sobre o corpo, seu peso também aumenta e os órgãos internos sofrem uma pressão maior. Mas qual o máximo de força G que o corpo humano pode suportar e sobreviver? Para avaliar a tolerância humana aos impactos súbitos, os cientistas fizeram testes admiráveis e perigosos. No início dos anos 50, um médico da Força Aérea chamado Coronel John Stepp viu-se na iminência de se tornar um pioneiro da ciência que estuda a sobrevivência humana aos impactos. As informações valiosas que ele obteve são usadas pelos cientistas até hoje. Na base Holloman da Força Aérea no Novo México, John Stepp executou 29 testes em um equipamento de desaceleração movido a foguetes. O objetivo era prendê-lo bem, acelerar em alta velocidade e depois executar uma parada súbita. Para testar os efeitos da desaceleração violenta em alta velocidade sobre o corpo humano. Era uma experiência de alto risco e ninguém sabia se Stepp iria sobreviver. Usando um equipamento chamado de Sonic Wind, que gerava cerca de 25 mil quilos de força, ele percorria um trajeto de 1,5 km, acelerando até 1.000 km por hora em apenas 5 segundos. Um freio hidráulico interrompia esse percurso em menos de 2 segundos. O tranco violento era parecido com o que um motorista sentiria batendo em um muro de tijolos a quase 200 km por hora. Ele suportou uma força fenomenal de 40 Gs, muito maior do que os cientistas achavam possível para um ser humano sobreviver. Esse teste em altíssima velocidade deixou Stepp temporariamente cego. Praticamente todas as veias capilares dos seus olhos se romperam, mas os médicos descobriram que as retinas de Stepp não haviam se descolado. Depois de alguns minutos, ele conseguia ver imagens borradas. No dia seguinte, sua visão tinha voltado mais ou menos ao normal. Apesar de tomar parte nesses testes de alto risco, Stepp viveu até os 89 anos e morreu tranquilamente durante o sono. Apesar das experiências do Coronel Stepp demonstrarem que o nível de resistência às forças G era mais alto do que se imaginava, elas revelaram um outro aspecto crucial para a sobrevivência aos impactos. O corpo pode suportar um nível significativo de força G, mas por quanto tempo? Um pioneiro da segurança da aviação, Harry Hopkinson, explica. A gravidade de um acidente não se mede só pelas forças G que são geradas, ou pelo que vai conseguir resistir a elas, como seus braços, seu pescoço ou a sua cabeça. Mas por quanto tempo essas forças G vão durar? Nós poderíamos aplicar 500 G, por exemplo, à sua cabeça por uma fração de segundo, e você nem perceberia. Mas se isso durasse por meio segundo, você não estaria aqui hoje. Você quer saber o que vamos passar amanhã de manhã? No caso do desastre da British Midland em Kegworth, não foi a força da desaceleração súbita que causou tantas mortes, mas os efeitos que isso causou sobre os passageiros dentro da aeronave. O professor Angus Wallace foi um dos médicos que atenderam os sobreviventes. Ele observou um número significativo de ferimentos nas pernas, nos braços e na cabeça, causados pelo impacto com os objetos no interior do avião. Parecia que não apenas os bancos haviam se desprendido do chão, mas os compartimentos de bagagem também haviam se soltado. Sob o efeito da força G, tudo havia se transformado em projéteis letais. Os especialistas acreditam que mais pessoas teriam sobrevivido ao acidente em Kegworth se as instalações internas fossem mais seguras. Entrevistado logo depois desse desastre, o professor Angus Wallace destacou as falhas nos projetos dos aviões. Nós pudemos observar durante os últimos 2 anos diversos acidentes aéreos com possibilidades de sobrevivência, e está claramente na hora dos fabricantes de aviões dedicarem mais tempo e trabalho à proteção dos passageiros na eventualidade de um acidente.
Um ponto fraco, em particular, são os assentos. Lições valiosas foram aprendidas como resultado deste acidente. As aeronaves mais modernas receberam assentos que podem suportar uma força de 16 Gs, em comparação com os antigos projetos que suportavam apenas 9. Isso significa que as chances de sobrevivência aumentam se o interior da cabine puder resistir pelo menos ao mesmo nível de força G que o corpo humano. No entanto, conforme a integridade estrutural dos aviões melhorava, logo ficou claro para os cientistas que havia um perigo ainda maior nos acidentes aéreos. Em média, o fogo, a fumaça e os gases tóxicos matavam 3 de cada 4 pessoas que haviam sobrevivido ao impacto. A ciência estava prestes a enfrentar este fenômeno aterrorizante. Janeiro de 1974. Um Boeing 707 com 101 passageiros a bordo cai durante uma escala de rotina na ilha de Pago Pago, parte da Samoa Americana no Pacífico Sul. A aproximação noturna rumo ao aeroporto da ilha foi muito difícil, sob ventos fortes e uma tempestade em formação. Daquela vez, terminou em tragédia. Ao atingir as árvores a 1 quilômetro da pista, o avião foi rasgando a vegetação da selva por mais de 300 metros até que finalmente parou. Apenas 4 das pessoas a bordo sobreviveram. Mas essa foi uma tragédia que teve uma conclusão chocante. Os investigadores revelaram que dos 101 passageiros a bordo, os 97 que morreram não foram vítimas do impacto, mas do incêndio que ocorreu em seguida. O problema letal dos incêndios pós-queda já assombrava os cientistas desde os primórdios da aviação. Eles eram vítimas de falhas no projeto e até mesmo acidentes pequenos tornavam-se mortais quando os pilotos ficavam presos e eram queimados vivos. A crescente taxa de mortalidade inspirou Jerome Lederer, um engenheiro aeronáutico do Correio Norte-Americano, a entrar em ação. Ele desenvolveu uma série de testes de impacto que permitiram que fosse feita uma análise da sequência de eventos durante um acidente. Em 1927, em McCook Field, em Ohio, ele lançou aviões de Havilland DH-4 do Correio Aéreo contra um paredão de tijolos no fim de uma rampa, com potência total. A gravação desses testes em alta velocidade mostrou os detalhes do impacto e revelou exatamente como as mangueiras de combustível se rompem, derramando gasolina sobre o motor e os canos de exaustão superaquecidos, onde ela pega fogo. Então Lederer fez uma mudança de design simples, mas altamente eficiente. Aumentando a extensão destas mangueiras de combustível, era menos provável que elas se esticassem até ao ponto de rompimento quando o motor era avariado durante um impacto. Sem grandes vazamentos de combustível, a chance de ocorrer um incêndio depois de um acidente era significativamente reduzida, salvando a vida de muitos pilotos. Este foi o primeiro passo da ciência do impacto para lidar com o problema dos incêndios fatais depois de um acidente. Mas quanto maior a aeronave, maior a capacidade do tanque de combustível e maior o perigo em potencial de um incêndio. Os cientistas se concentraram a seguir no que realmente causava os incêndios, o próprio combustível. O combustível dos aviões modernos é basicamente querosene. Se está contido dentro dos tanques de combustível de uma aeronave, fica estável e não entra em combustão facilmente. Mas em caso de acidente, quando o vazamento de combustível é provável, a história é diferente. O perigo é que o combustível vazado evapore ou se vaporize se os tanques forem avariados com impacto. Como o avião ainda está em movimento, as partículas de combustível vazando por qualquer rachadura nos tanques se misturam com o oxigênio do ar no exterior, tornando-se altamente volátil. Esta mistura mortal de combustível e oxigênio pode transformar toda a área em uma bola de fogo. Um dos cientistas pioneiros na análise da causa destes incêndios é Harry Robertson. Ele planejava descobrir o que poderia ser feito para prevenir este fenômeno aterrorizante. Junto com sua equipe de cientistas, ele adquiriu diversas aeronaves de empresas civis e do exército norte-americano e passou muitas horas na preparação delas para os testes. No aeroporto de Deer Valley, no Arizona, eles partiram para pôr em prática uma série de experiências radicais.
Durante o nosso programa de testes, nós destruímos um DC-7 e também destruímos um Super Constellation 1649, duas aeronaves comerciais importantes. A gravação em alta velocidade, entre 250 a 1000 quadros por segundo, revelou todos os detalhes do acidente. Robertson e sua equipe desenvolveram esses testes para simular o impacto típico durante acidentes na decolagem no pouso com chances de sobrevivência, onde o combustível em chamas representava o maior perigo para os passageiros. As experiências de Robertson estavam concentradas nas maneiras de reduzir este perigo. Uma das abordagens que nós usamos na tentativa de reduzir a ameaça representada pelo fogo foi descobrir um jeito de fazer com que o combustível não se incendiasse, ou que se pegasse fogo durante um acidente, não explodisse com tanta violência. A equipe desenvolveu uma teoria: mudar a consistência do combustível, tornando-o mais denso, e diminuiria a probabilidade dele vazar muito rápido de um tanque avariado. Como esse combustível se comportaria em um acidente? Ele permaneceria sólido, impedindo a evaporação, que é o grande problema nos incêndios, por exemplo, ou ele apenas vazaria com menos rapidez? A equipe usou água colorida em vez de combustível, porque eles queriam ver claramente como o líquido iria vazar e se dispersar. Uma bola de fogo poderia obstruir a visão e destruir as evidências. A equipe encheu os tanques internos das asas esquerda e direita com uma água mais grossa, viscosa e colorida de amarelo e vermelho, para simular um combustível de maior consistência. Os outros dois tanques continham água comum, com cores diferentes para cada um deles, para observar o grau de avarias que sofreriam com o impacto. Quando o avião se chocou, a asa esquerda foi dobrada e se quebrou, espalhando uma grande quantidade da água azul de seus tanques. Quando os motores são atingidos e as lâminas das hélices se quebram, as mangueiras que trazem o combustível dos tanques são rompidas e o querosene pega fogo. Nos destroços, os cientistas começam a analisar a situação e descobrem o que acontece com a água mais densa, representando o combustível mais viscoso. A gravação em câmera lenta mostra que o combustível mais viscoso não evapora com a mesma rapidez que o normal na forma líquida, como pode ser visto aqui. A evaporação vermelha e amarela se espalha em uma área menor do que a azul. Mas o sucesso dos combustíveis com propriedades anti-evaporação teve uma vida curta. Em análises mais completas, parece que o líquido viscoso cria um perigo diferente, mas igualmente terrível. Ele pode se espalhar em pequenos grumos que aderem a superfícies que, se estiverem quentes, podem pegar fogo. Claramente, esses primeiros combustíveis mais viscosos não eram a solução. Mas eles inspiraram Harry e sua equipe a procurar uma solução diferente para o mesmo problema. Se eles não podiam evitar que o combustível pegasse fogo, iam precisar tentar impedir que ele vazasse. Isso implicava no projeto de um tanque resistente o bastante para conter o combustível em um acidente, mas leve o suficiente para permitir que o avião voasse. A solução foi o Tug Hank, um compartimento resistente a avarias composto por um bolsão flexível. Diferente dos tanques rígidos, no entanto, ele conseguia suportar impactos mais fortes e por mais tempo, porque se deformava e esticava em vez de se romper sob a pressão de um impacto violento. Os cientistas partiram então para outros testes com uma aeronave equipada com dois tipos de tanques. Um deles era o modelo tradicional rígido embutido na asa, o outro tinha um novo design flexível. Usando a mesma trajetória de colisão do outro teste, eles esperaram pelo impacto com apreensão. O resultado não foi o que eles esperavam. Os dois tipos de tanques se partiram e mais uma vez as mangueiras de óleo e de combustível vazaram, criando uma bola de fogo. Este avião nem mesmo estava com os tanques cheios. Na verdade, tinha apenas o suficiente para realizar o teste. Esta experiência destacou a gravidade e a complexidade do problema, como evitar o rompimento dos tanques nas asas dos grandes aviões comerciais e como conter os vazamentos em caso de acidente. Nas grandes aeronaves, o modo mais eficiente de carregar o combustível é mesmo nas asas, mas uma asa grande exige um revestimento de metal grosso e quando ele se rompe, até mesmo os tanques mais resistentes são avariados. Harry e sua equipe conseguiram resolver o problema do vazamento de combustível em pequenas aeronaves militares, mas o problema dos incêndios persistia nos grandes aviões comerciais. Em 1985, um acidente em especial destacou a necessidade urgente de uma nova abordagem.
Em Manchester, na Inglaterra, um avião com 131 passageiros em férias pegou fogo pouco depois da decolagem. Os bombeiros chegaram ao local em minutos, mas 55 passageiros morreram. Ellen Muir, diretora do Instituto de Segurança Cransfield, na Inglaterra, estava determinada a descobrir por que tantas pessoas haviam morrido. Uma aeronave estava taxiando na pista e o incêndio irrompeu em um dos motores, o que levou a querosene a pegar fogo. E em 2 minutos a fumaça invadiu a cabine e as condições lá dentro não permitiram a sobrevivência. Os testes depois do desastre de Manchester mostraram todo o horror que os passageiros enfrentaram. Alguns dos materiais usados no interior do avião começaram a soltar fumaça tóxica, transformando a fuselagem em uma câmara de gás mortífera em 2 minutos. Esses gases tóxicos também podem explodir quando concentrados, resultando em uma temperatura mortal. Ellen concentrou-se no que aconteceu durante os minutos cruciais em que ainda havia chances de sobrevivência. Quando nós fizemos a investigação depois do acidente, sabíamos que em 2 minutos metade das saídas de emergência estavam abertas. E ainda assim, 55 pessoas não conseguiram sair. Então a pergunta que fizemos foi: por que quando testamos o avião conseguimos tirar todas as pessoas, mas quando isso foi realmente necessário, infelizmente não aconteceu? Este acidente foi, na opinião dos cientistas, uma ilustração clara da diferença entre um teste e uma emergência na vida real. Qual foi o primeiro anestésico local? Cocaína. Houve diversos fatores que parecem ter afetado as chances de sobrevivência. A psicologia oferecia uma parte da explicação. Ao analisar o comportamento humano, os cientistas poderiam prever como as pessoas reagiriam a uma emergência. Ellen Muir e sua equipe deram início a pesquisas inovadoras para analisar este fenômeno com mais profundidade. O problema é como projetar um teste para produzir comportamentos como os que ocorrem em uma emergência sem aterrorizar as pessoas ou colocá-las em risco físico. Ellen e sua equipe chegaram a uma solução engenhosa para motivar uma corrida enlouquecida para saídas de emergência. O que aconteceria se eu dissesse a eles: os passageiros sentados na parte da frente do avião têm que sair imediatamente pela primeira porta que eu abrir, e quem fizer isso vai ganhar uma nota de 5 libras. E descobri que as pessoas fazem coisas extraordinárias por 5 libras. E fiquei surpresa ao descobrir isso quando nós havíamos feito os primeiros testes e as pessoas saíam correndo do avião para pegar as notas. Eu mostrei os vídeos para algumas pessoas que estavam naquele avião em Manchester. E elas disseram que sim, que havia sido daquele jeito mesmo. Alguém me empurrou contra o assento e passou por cima de mim. Veja só, foi o que aconteceu ali. A pesquisa de Ellen Muir demonstrou que quando enfrentam uma situação de perigo, alguns passageiros desenvolvem uma visão em túnel para sobreviver. Eles tomam atitudes radicais em detrimento de outras, lutando para sair. Outros podem ficar sem ação e não sair do lugar, bloqueando rotas de escape importantes. Os testes revelam que quando as comissárias assumem o controle da evacuação, mais pessoas sobrevivem, porque elas mantêm o fluxo de passageiros em movimento, evitando os engarrafamentos. O desastre de Manchester também inspirou diversas melhorias no próprio projeto das aeronaves. As mais importantes foram a instalação de luzes de sinalização de emergência no chão para ajudar a orientar passageiros confusos na direção da saída mais próxima e o uso de materiais resistentes a incêndios no interior da cabine para reduzir os efeitos letais do fogo e da fumaça. Os 2 recursos têm representado a diferença entre a morte e a sobrevivência em acidentes desde então. O desastre recente em Toronto mostrou, de certa forma, que uma boa parte do trabalho que estamos fazendo nas últimas décadas está começando a dar resultado. Porque naquele acidente, tudo bem, a aeronave fez um pouso forçado e a fuselagem quebrou, mas ocorreu um incêndio. E mesmo naquela situação, todos os passageiros e a tripulação sobreviveram. Enquanto isso, continuaram as tentativas de encontrar um combustível menos inflamável, levando ao teste de impacto mais espetacular da história. Nos Estados Unidos, o Departamento de Aviação Civil e a NASA criaram um campo de testes na base aeronáutica de Edwards, na Califórnia. O plano, derrubar um Boeing 720 carregado com 73 bonecos para simulação de impacto e mais de 40 mil litros de combustível a bordo.
O objetivo primário era testar como este combustível, com um novo aditivo chamado FM9, desenvolvido para suprimir as chamas, se comportaria em um acidente. Diante de uma grande multidão de repórteres, o avião decolou e subiu até uma altitude de mais de 600 metros. Pilotado por controle remoto, a trajetória do avião é definida para ele pousar em uma pista especialmente preparada. À espera do Boeing 720, havia diversos tipos de obstáculos projetados para atingir as asas em pontos específicos e causar vazamento de combustível. Quando o avião começa a aterrissar, as coisas começam a dar errado. Ele se desvia ligeiramente do curso. A uma altitude de apenas 45 metros, os cientistas fazem uma última tentativa de levar o avião de volta à sua linha de aproximação pré-determinada. Mas é tarde demais. O avião atinge o solo inclinado. A asa esquerda se parte com o impacto e o combustível começa a vazar de dentro dela, pegando fogo. O combustível anti-evaporação não tem o desempenho esperado, transformando o avião em uma bola de fogo que envolve a fuselagem. Apesar de inesperada, a queda foi muito mais realista do que o esperado. Poucos aviões caem com as asas niveladas. A grande tragédia dessa demonstração de impacto de queda foi que ela destruiu as esperanças de se encontrar um combustível resistente a acidentes para a indústria da aviação comercial. A dificuldade de encontrar um combustível menos volátil tornou indispensável encontrar métodos alternativos para melhorar a segurança aérea. Então, a ciência prosseguiu e mudou o foco para a prevenção da ocorrência de acidentes aéreos em si. A maior parte de todos os acidentes com aviões comerciais se devem em algum nível a falhas humanas. Washington, Kegworth, Pago Pago. E em 1977, o pior desastre da história da aviação, excluindo as mortes em terra, quando dois 747 colidiram na pista do aeroporto Los Roderos, em Tenerife, nas Ilhas Canárias. Sob uma forte neblina, que havia reduzido a visibilidade para apenas 300 metros, um 747 da empresa holandesa KLM estava se preparando para decolar em uma das pistas onde um jumbo da Panam ainda estava taxiando. 583 pessoas morreram. A caixa preta revelou que o capitão da KLM estava com pressa para decolar e havia tomado decisões que levaram à colisão. A caixa preta, ou o gravador de voz da cabine, contém um registro claro das conversas da tripulação nos momentos finais de um voo atingido por acidente. É uma fonte inestimável de informações que permite aos cientistas avaliar as decisões e, por vezes, os erros cometidos pouco antes do acidente. No caso do desastre na pista de Tenerife, o piloto da KLM decolou antes da liberação da torre. Na maioria dos casos, é uma falha humana o que determina o destino da aeronave. E o fator erro do piloto é algo com que a ciência vem lidando através do uso da tecnologia para evitar que o piloto tome decisões erradas. Na Airbus Industries, eles desenvolveram um sistema chamado Fly-by-Wire, como explica o piloto-chefe de testes Peter Chandler. Uma das vantagens do Fly-by-Wire é que, em situações nas quais existem itens que sabemos que o piloto jamais deveria precisar usar, que nunca vai precisar usar, então nós podemos acrescentar segurança. Nas aeronaves fly-by-wire mais modernas, as luzes de segurança são garantidas por uma proteção computadorizada. Nesse avião, o piloto não pode colocar a aeronave em um nível de voo perigoso, porque qualquer tentativa de voar fora dos limites de segurança, de inclinação ou de velocidade, faz com que o computador assuma o controle. Velocidade, velocidade, velocidade. Recebo este alerta para me avisar que a velocidade está baixa e entro em modo de proteção. Velocidade, velocidade, velocidade. Se eu não fizer nada, mesmo sem ter mexido nos manches, os motores vão acionar a potência máxima e voltar a uma velocidade segura.
Mas o mais importante é que, apesar desta tecnologia ter o objetivo de aumentar a segurança, ela não foi feita para substituir completamente o piloto. Algum dia chegaremos a ter uma cabine sem piloto, mas acho que ainda não estamos nem perto disso no momento. As características atuais da operação das aeronaves, além da infraestrutura em terra com o controle de tráfego aéreo, significam que é preciso ter a flexibilidade de um ser humano no controle para tomar decisões. Mesmo depois de 100 anos de evolução impressionante no projeto e na tecnologia, as aeronaves ainda dependem do talento e da experiência de um piloto humano. E os cientistas de hoje consideram que a melhor maneira de tornar os voos mais seguros ainda é combinar o melhor do homem e da máquina. 1 a cada 8 pessoas nos Estados Unidos ainda afirma evitar viagens de avião a qualquer custo. Mas apesar dos nossos medos, esta é realmente a maneira mais segura de viajar, graças ao ramo da ciência dedicado à segurança. As aeronaves de hoje alcançaram um nível de segurança sem precedentes. Todos os anos, nós transportamos milhões de passageiros no mundo inteiro, com um patamar de segurança que jamais foi alcançado por nenhum outro meio de transporte. Os aviões de hoje são maravilhas científicas modernas que tornam possível para cada vez mais pessoas fazer o que o homem não estava destinado a conseguir: voar. Versão Marshmallow São Paulo.